Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esta é uma live para falar como nasce a maldade. Eu sou Igor Capelato, estou aqui com o Ivan Capelato e vamos tentar pensar um pouquinho, então, por que o mal? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Igor. É um tema complicado. O mal, ele é talvez assunto da antropologia, da história, da psicanálise, das psicologias, do direito, das religiões, e a coisa que mais impressiona na questão do mal é que ele é citado biblicamente, não é? Por Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22, assim, dizendo: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. E é acompanhado de Mateus, capítulo 15, versículo 19, que também diz: porque do coração dos homens procedem os maus pensamentos, as mortes, os homicídios, né? Os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias, que é um mal terrível, destruidor, e as blasfêmias. E nós temos na Gênesis também, capítulo 8, versículo 21, e o Senhor Deus dizendo: a imaginação do coração dos homens é má desde a sua meninice. Então, isso nos remete a duas ciências importantes que são a neurologia e a psicanálise. Na neurologia, nós temos a descoberta e os estudos profundos, hoje muito mais profundos, a respeito da amígdala cerebral, que é uma pecinha, que é uma anatomia que se inicia na vida humana aos 45 dias de vida fetal e que funciona trazendo para o bicho humano, para o bicho biológico humano, algumas condições desde essa vida fetal, que são a ânsia, né, a ansiedade, a necessidade, né, a fome, a sede, a raiva, quando essa necessidade não é transformada em prazer, e a raiva, que pode, por exemplo, fazer surgir na amamentação daquela jovem mãe que demorou para levar o seio para o filho, uma mordida. Né? Um bebê morde o mamilo da mãe porque ela demorou para poder satisfazer essa ânsia. Então, existe assim o medo de que a gente não consiga ter o prazer. E a raiva por não conseguir ter o prazer. Então, a amígdala cerebral, ela, como nós nascemos antes do tempo, a amígdala cerebral é imatura e vai ser sempre imatura. Significa que a possível maturidade, a possível evolução da amígdala vai demorar muito tempo para acontecer e talvez nunca aconteça numa vida de 100 anos. Então, isso faz a gente pensar em psicanálise agora, né? Tem o bebê faminto, com medo que a comida não venha e a mordida que ele dá no mamilo da mãe e aquele bebê que chora de raiva porque a mãe não o socorre. E este bebê vai entrar, depois de 1 ano e 8 meses, numa fase que vai durar 3 anos, 3 anos e meio, que é uma fase que a gente chama na psicanálise de fase anal.
Por que fase anal? Porque nessa fase a estimulação esfincteriana, tanto vesical quanto anal, vai ser mielinizada. Significa que a criança já consegue saber que hora que ela quer fazer xixi, que hora que ela fazer cocô. Mas na fase anal, a amígdala cerebral ela fica mais inflada, ela fica mais atuante. Então, nós encontramos em crianças de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, até 5 anos, 5 anos e meio, uma maldade que o Freud chamava a criança anal de perverso polimorfo. Perverso, maldoso, polimorfo de muitas formas. E cabe à criança anal normal sentir ânsia, né? Querer coisas, né? Não querer coisas, não quero tomar banho, não quero pôr esse pijama, e reagir com muita raiva. E uma raiva que pode ser física, uma raiva que pode ser até criminosa, né? A gente tem histórias de criança que não querem tomar banho, jogam coisas nos pais, mordem e tudo mais. Então, aí existe uma maldade, que é essa maldade bíblica aí, que faz parte da coisa humana, faz parte da vida humana. E então, uma pessoa normal, quando ela tem um desejo, quando ela tem uma vontade, se esta vontade não for satisfeita, ela vai sentir medo, medo de não ter prazer, e vai sentir raiva. E pode, dependendo de como estiver a personalidade desse sujeito, pode, através da raiva, agredir, matar, destruir. Então, o mal é produzido por nós, o mal está em nós e cabe a nós, como sociedade, como família, diminuir a ação desse mal, fazendo com que esse mal possa ser produzido somente no pensamento. Por exemplo, eu moro num lugar onde tem um vizinho que está tocando bateria às 3 da manhã e eu queria dormir, que é a minha ansiedade, sinto medo de não dormir, eu tenho trabalho no dia seguinte e sinto muita raiva. E posso pensar que eu entraria na casa dele e bateria nele, mataria ou colocaria fogo na bateria dele, mas o pensar no mal é diferente do agir no mal. Então, pessoas que foram bem cuidadas, principalmente na fase anal, entre 1 ano e 8 meses e 5 anos, pessoas que receberam alguns cuidados que a gente chama de limites, essas pessoas podem começar a suportar a falência do princípio do prazer, que é essa coisa de querer ter prazer a qualquer custo, e começar a perceber o princípio da realidade, né? Eu estou pensando isso, mas eu não vou fazer isso. Eu queria agora estar em Paris, mas eu não estou. Eu queria agora comer alguma coisa diferente, mas eu não vou poder comer. Então, esta coisa é a coisa psicanalítica. E eu acabei de ler aí alguém perguntando sobre a questão de hormônios e tudo mais. Quando há geneticamente ou organicamente alguma predisposição a doenças como excessos de hormônios, às vezes falta de hormônios, epilepsias, esquizofrenias,
aí existe uma agressividade que pode ser maldosa, mas às vezes ela não é consciente. Pessoas que têm falências hormonais, todo mundo acho que já ouviu falar da famosa TPM, aonde a mulher está aí com uma escassez hormonal durante 5 dias, 6 dias, e o humor muda. E existem histórias, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não tem essa pesquisa clara, mas nos Estados Unidos, se uma mulher em TPM cometer um crime, ela pode ser absolvida, porque a maldade que ela cometeu, a atrocidade que ela cometeu, tem uma justificativa aí hormonal, Igor. Eu estava pensando um pouco sobre essa questão biológica também, né? Até para a gente depois fazer uma ponte com nossas próximas questões. E estava pensando um pouco nisso. O ser humano, ele é biológico e ele é, vamos dizer assim, mental, né? A gente poderia dizer, de uma certa forma, ele tem a questão biológica que não é um controle direto nosso, a gente não controla, né? A gente não decide quando que o hormônio vai agir, quando não vai, a gente não tem esse Sim. controle. Então a gente tem as pulsões aí que vão surgindo, né? E vão aparecendo e vão nos colocando diante de determinadas reações, né? E como algumas pessoas aí perguntaram, né? Eu vi que é uma questão que sempre vem sendo perguntada, até antes da gente pensar a live, eu vi que existe muitas pessoas que perguntam assim, mas como que funciona para um sujeito que tem alguma psicopatologia que ele não tem uma noção, né, vamos dizer assim, consciente daquilo que ele está fazendo. Então, por exemplo, uma esquizofrenia, né? E pensando um pouco nisso, né, estava pensando nessa questão então que a gente falou da raiva, né? E pensando o quanto que esse sujeito tem medo e raiva, né? Da ameaça, porque aquilo que ele vê são ameaças, né? E pensando que nisso a gente pensar também no sujeito lúcido, a criança, que quando ela vai ter raiva, ela tem raiva daquilo que é uma ameaça para ela, né? A mãe dizer não na brincadeira, ela está ameaçando o prazer, né? É uma ameaça à criança de. O limite é uma ameaça, né? Ao prazer, né? Então, essa coisa orgânica, essa psicogênese, aí, essa organogênese, né? Por exemplo, existem muitos relatos antigos de que pessoas epiléticas poderiam cometer crimes, poderiam matar, poderiam aí, no estado anterior à crise clônico-tônica que eles tinham, eles poderiam cometer um crime sem saber, sem ter consciência disso. Mas vamos voltar a falar das pessoas aonde a questão da maldade, a questão ela seja consciente. Então, nós vamos pensar um pouquinho em Melanie Klein, uma psicanalista importante aí, que nos deu de presente as observações talvez mais importantes sobre a vida humana no primeiro ano de vida. E ela observava que durante os primeiros 4 meses, 5 meses de vida, a criança tinha uma coisa, vivia numa coisa que ela chamava de posição esquizoparanoide, que é essa ideia de que tudo que está fora de mim é mal e tudo que está dentro de mim é bom. E eu preciso me defender, então, do mundo, do mal. Quando essa criança é bem cuidada, né, tem lá uma mãe à disposição, um cuidador à disposição, que consegue suportar aqueles choros, consegue cuidar dela de uma maneira boa, essa criança entrava no 4º, 5º, 6º mês de vida numa outra posição, que é a posição depressiva, aonde essa criança começava a perceber
que a mãe é uma coisa boa, a mãe é uma coisa separada dela e é boa. A mãe cuida, a mãe pega no colo, oferece o seio, oferece lá a mamadeira, a chupeta, oferece o cobertor, troca a fralda. E aí ela vai generalizando que existem coisas boas no mundo. Quando uma criança, no primeiro ano de vida, não tem esses cuidados, existem crianças que são meio que abandonadas, vivem a própria sorte, não ganham colo, não ganham afeto, não ganham carinho. Essas crianças podem entrar num processo que Winnicott chamava de ruthless. Ruthless significa esse que não tem consideração pelo outro. Ele continua considerando todo mundo mal. Existe um filme, você que adora filmes, né, que se chama Precisamos Falar sobre Kevin, aonde Kevin é um bebê que não é desejado, é maltratado, mal cuidado e cresce vendo tudo que é fora dele, a irmãzinha, a mãe, pai, as pessoas, como coisas más. E ele vai agredir esse mundo matando. Ele vai agredir esse mundo de uma maneira assim extremamente perversa, extremamente má. Então a gente aqui consegue separar a maldade que vem do corpo. Algumas pessoas têm alterações cerebrais importantes, alterações anatômicas cerebrais importantes e vão ser más, vão cometer mal. E pessoas normais que têm um organismo funcionando aí de uma maneira boa e que vão cometer maldades devido à maneira como foram cuidadas nos primeiros anos de vida. E aqui eu queria dizer a vocês que como é. E a fase anal, então, que você falou agora? Na fase anal existe a grande chance dos pais, cuidadores, professores, colocarem a amígdala cerebral fazendo uma conexão com o córtex e provocando uma coisa que a gente chama de empatia da dor. O que é empatia da dor? É aquele filho que não quer ir tomar banho e a mãe saudável, né, de preferência, suficientemente saudável, ela vai dizer ao filho, você, porque a gente vai tirar essa criança de um prazer, e ele vai sentir medo e vai sentir raiva, e vai gritar, vai beliscar a mãe, vai xingar a mãe, vai querer morder o braço dela, e a mãe vai dizer, você vai tomar banho porque a mamãe quer, você não precisa gostar disso, você não precisa querer isso, a mamãe que quer. E vai, e leva a criança xingando, gritando, tomar banho. Se ela fizer isso toda vez que a criança reagir normalmente, porque ela tem uma amígdala cerebral, e vamos lembrar também que a mãe também tem. E a mãe tem que ter controle sobre sua amígdala cerebral para não bater na criança, não machucá-la, né? Se essa criança agir assim, a gente chama isso de limite, o que ela vai provocar? Ela vai provocar uma fusão da amígdala cerebral com o córtex cingulado, que é o lugar da empatia da dor, a gente chama, que é ter uma empatia com a dor, suportar a dor, suportar a frustração. E é justamente nesse suporte da frustração que a gente vai ficando saudável, que a gente vai ficando sadio, porque aqui no mundo não dá para a gente viver sob o princípio do prazer, não dá para fazer tudo o que a gente quer. Mas alguém poderia me dizer agora ou me perguntar, mas tem um monte de gente aí que faz o que quer. Principalmente agora na pandemia, a gente vê gente indo contra as regras, as leis e não se preocupando com o outro.
matando, né? Nós temos aí o feminicídio, que é uma coisa terrível, temos aí os assaltos com mortes, e que são, principalmente aqui no nosso país, são enormes. E aí, então, eu vou contar uma história de um alemão que foi o primeiro autor que eu estudei na minha vida, e eu tive a chance de estudar um pouco em alemão, um psiquiatra que nasceu em 1887 e morreu em 1967, então ele é bem próximo da gente, um psiquiatra alemão chamado Kurt Schneider. Kurt Schneider, ele começou a trabalhar com pacientes de hospital e começou a perceber que existia em alguns desses pacientes que estavam lá no hospital psiquiátrico por terem matado, por terem... E ele percebia nessas pessoas um sentimento maldoso. A pessoa expressava conscientemente um sentimento maldoso, expressava conscientemente um sentimento invejoso e expressava conscientemente o prazer de sentir o outro em sofrimento. Como às vezes a gente vê na TV aquele sujeito que matou a outra pessoa e conta isso assim de uma maneira prazerosa. Aí Kurt Schneider começou a descrever essas pessoas e começou a chamá-las, né, de psicopatas. A gente chama delicadamente em psiquiatria de pessoas com transtorno de conduta. Mais tarde, em 1941, Harvey Cleckley, um americano, escreveu um livro chamado A Máscara da Sanidade. É um livro que todo mundo devia procurar ler, eu acho que dá para baixar aí nas redes, no Google ou em algum outro lugar, onde ele mostra que a alteração de conduta, o transtorno da conduta, é intencional, não é uma loucura. Então, e que reflete uma ausência de empatia e um narcisismo fundamental. Então, Cleckley, ele redefine o psicopata, que era tratado como uma personalidade doente, e ele diz não, o psicopata não é um louco, o psicopata é uma forma de a gente ter uma personalidade. Ele é consciente, ele sempre sabe o que está fazendo e sabe a diferença entre o certo e o errado, o bem e o mal, o bom e o mal. Então, ausência de empatia e excesso narcísico. A empatia, ela surge quando a criança que suporta a frustração dela, ela também começa a suportar a frustração do outro. Esse é o processo da empatia, e tudo vem da educação, tudo vem do cuidado, né? O narcisismo é uma ausência de ego. Eu não sou um sujeito qualquer, eu sou mais, eu sou tudo eu posso, né? Eu sou o máximo, tudo eu posso. O narcisismo faz parte desse transtorno de conduta. E em 1994 surge um canadense, o Dr. Robert Hare, que ele começa a estudar também o transtorno de conduta, aí agora percebendo que não é loucura, e ele percebe que, além da falta de empatia, do excesso narcísico, existe uma ausência de alteridade. O outro não importa. O outro não importa, o outro. E uma ausência de uma ética interna. Muitos autores escreveram sobre isso, e em 2005 surge uma psiquiatra americana chamada doutora Martha Stout, que escreve um livro com um título que surpreendeu todo mundo, né? Que se chama Meu Vizinho é um Psicopata, onde ela mostra os estudos dela. E numa certa página lá, ela diz: imagine você como seria a vida
se você não tivesse consciência, nem culpa, nem remorso por qualquer coisa má que você fizesse, não se sentir preocupado com o bem-estar dos outros, né? A falta de empatia, de amigos, de parentes, não ter que sentir vergonha, né? Não ser tímido, viver livre de repressões interiores, né? As coisas religiosas do pecado e tudo mais, e ter uma liberdade ilimitada para fazer o que tem, o que bem quer, para fazer tudo o que seu prazer quiser. Se você conseguiu imaginar o que ela perguntou, você imaginou o sujeito que promove o mal, o homem da maldade, o sujeito humano da maldade, que a gente chama de uma personalidade psicopática. Então, assim, as questões do mal que vêm de pessoas com sequelas genéticas, com sequelas neurológicas, com sequelas hormonais, essas coisas têm que ser tratadas lá na psiquiatria, na neurologia, na medicina. A maldade que vem consciente, que essa maldade ela tem que ser cuidada pelo direito, né? Ela vai até o juiz, vai até a prisão, e a única forma que a gente poderia cuidar de um psicopata seria que ele fizesse sessões de terapia contínuas, diárias, ou um processo de reeducação, onde ele poderia começar a perceber frustrações, mas, infelizmente, a gente não tem muita coisa boa para contar a respeito disso. Quando a personalidade se forma e essa criança continua na fase esquizoparanoide, ela continua imaginando que o bem tem que ser feito para ela, o bem tem que ocorrer para ela, por causa dela. Então, isso é muito, muito complicado e a gente não tem muita história para tratar isso. Em 1920, o Freud escreve uma obra maravilhosa que se chama Além do Princípio do Prazer, e em alemão fica Mais Além do Princípio do Prazer, onde ele descreve a pulsão de morte. A pulsão de morte vem explicar por que tantas pessoas que vivem sob o signo da maldade e não tem medo de morrer, não tem medo de machucar o outro, não tem medo de destruir família, destruir cidades, eles vivem, né, sob a pulsão da morte. O que eles fazem se reflete neles. Cada vez que eles causam dano a alguém, eles têm um prazer interno, como se eles se aproximassem daquilo que eles fazem com as suas vítimas. Às vezes, o ladrão, o assassino, ele quer que a vítima olhe para ele enquanto ele machuca ela. Às vezes o estuprador, psicopata, ele quer que a mulher ou a criança fique olhando para ele enquanto ele a machuca. Então é uma coisa profunda e, como eu disse, difícil da gente poder cuidar. Mas posso continuar uma coisinha, fazer um rabinho aí? Existe um outro processo da maldade, gente, que eu chamo, isso é meu, a maldade por proxy, a maldade por ficar próximo do maldoso. Então, o caso mais importante, estudado, escrito, em 1963, por Hannah Arendt,
que escreveu um livro, Eichmann em Jerusalém. Ela estudou Eichmann e Eichmann, que matou, colocou no corredor da morte lá milhões de judeus e em nome de Hitler, né? Ela dizia que Eichmann era um bom pai, um bom marido, uma pessoa bondosa, ele cuidava dos vizinhos, ele cuidava dos seus soldados e matava a gente em nome de Hitler. Então, a maldade por proxy é essa maldade que é constituída, ela vai introjetada, às vezes em pessoas boas, porque elas fazem a maldade em nome de um outro, em nome de um psicopata mor, em nome do chefe, em nome... Então, muitas gangues, muitas quadrilhas, têm pessoas boas fazendo maldade em nome daquele que ele elegeu como uma espécie de um pai simbólico. Mas ele não tem consciência que ele está fazendo mal? Tem. Mas ele faz a maldade em nome do bem, que é a doutrina, a ideologia daquele a quem ele está ligado. Isso acontece muito em torcidas organizadas que vão brigar na rua. Lá no meio tem aquele menino que às vezes apanha ou é morto, e a mãe fala, mas ele é bonzinho, ele cuida dos vizinhos, ele cuida dos outros, e ele estava lá com um pedaço de cano querendo machucar lá o time adversário. Então, a maldade por proxy hoje no mundo, ela é muito... ela acontece muito, de maneira muito intensa. E a explicação que a gente tem para isso é a seguinte: existem pessoas boas que têm uma baixa autoestima. E a maneira delas elevarem a autoestima é elas introjetarem a força de alguém. Por exemplo, uma ideologia política, uma ideologia aí, como lá nos Estados Unidos, durante tanto tempo e até hoje, né? A questão do racismo, a questão do preconceito. Então, pessoas que nem são racistas entram em grupos racistas e agridem negros, homossexuais, o pessoal LGBT, mas não é dele, não é da personalidade dele. É uma capa que reveste a pouca autoestima que ele tem. Eu acho que a gente podia pensar nisso como um superego enfraquecido, né? Superego, só para a gente situar, né, aquela função psíquica nossa que nos ensina a lidar com as regras, com as leis, com as normas, a ter empatia, né? Aprende a lidar com outra, onde estão os nossos limites, que é importante, né? Lembrar que tem uma baixa autoestima não consegue lidar com os limites, né? Exatamente. E não lida com o desprazer. E aí eu acho que começa a entrar a questão perversa desse sujeito que está constituindo uma maldade, que está se tornando mal, né? Porque ele não lida com o desprazer, né? Com aquilo que... Porque lidar com regras, lidar com normas é lidar com desprazer, né? Sim, a regra vai sim, dizer sim. a hora que termina, a hora que você tem que parar o que você quer e o que você pode ou não pode, né? E com isso a gente tem também a questão do luto, né? Lidar com as perdas, né? O sujeito que não Sim. aprende a lidar com as perdas, e aí não são só as perdas de um ente querido e assim por diante, mas a criança que tem que parar de brincar para escovar dente, ela tem que lidar com a perda da brincadeira. Ali é uma perda, né? Ela tem que Sim. compreender, e existe um ritual do luto, né? Existe um aprendizado de que existem regras e que tem regras que eu nunca vou poder burlá-las, né? Mas o Exatamente. sujeito perverso é aquele sujeito que, querendo burlar para poder alimentar o seu ego, ou O seu para narcisismo, né? narcisismo, ele vai transformar o errado em prazer, né?
sim, Ele transforma aquilo que é sim. errado num prazer, porque existe uma questão que é muito pertinente, né? Que aí o sujeito vai buscar um grupo que vai lhe dar uma resposta afirmativa. Ó, existe alguém que disse que é bom bater em negro, então vamos lá bater. Alguém que disse que é bom roubar um banco, então vamos roubar um banco. Alguém que disse que é bom quebrar uma loja, vamos lá passar na rua quebrando as lojas. Existe alguém que diz, porque quando vem aquela questão, né? Mas quem disse que não pode? Quem disse Uhum, que pode? Quem disse que não pode? Quem uhum. institui a regra? Quem é o outro que sabe mais do que eu para poder mandar em mim? E essa pergunta é que Exatamente. o perverso vem questionando. Então eu lembrei de uma frase da Hannah Arendt, aliás, duas frases importantes dela, mas eu vou puxar a segunda agora para poder fazer um vínculo, que ela vai dizer, né? Sem medo não há culpa, sem culpa não há motivos para respeitar as leis do homem e da natureza. Então esse sujeito que está aí constituindo a perversão, ele não tem medo de ferir o outro. Ele não tem medo, esse Sim, medo de sim. magoar o outro, e ele quando ele começa a magoar o outro, a ferir o outro, tá? A criança que agride, que a gente estava comentando aí, o sujeito que agride o outro, ele começa a ver que aquilo alimenta nele uma questão importante, que é a sensação de poder, né? A Sim, sim, sensação. sim, sim. E aí eu vou trazer uma pessoa importante aí na psicanálise, na psicologia, que é o Joel Birman. E o Joel Birman ele vai falar que o mal se torna desejo, né? Ele vai nos lembrar lá de Lacan, Uhum. quando ele vai dizer que o mal se torna desejo. E aí o sujeito do desejo é o sujeito que está em busca de alguma coisa que vai lhe satisfazer, né? E ele está em busca do mal como esse objeto de satisfação, porque o grupo do mal foi o grupo que lhe acolheu, né? Foi o grupo que Sim, foi lá e lhe deu a oportunidade de ser alguém, de de ter pertencer uma à identidade, de entidade. pertencer, isso. Pertencer, né? Então hoje o E, sujeito que, um exemplo aí do que a gente tem visto na mídia, nos dia a dia nosso aí, e é uma questão que sempre estão perguntando nas lives, nas aulas, quando eu dei aula de Lacan, me perguntaram muito sobre isso também, que é essa questão, né, o sujeito que veste a máscara para poder se proteger aí, proteger os outros na questão do Covid, é o sujeito que simplesmente ele segue a lei que alguém instituiu. Ele está lá cumprindo a lei. Ele não está fazendo nada mais, nada menos do que uma obrigação. O sujeito que não veste a máscara é esse sujeito que está dominando pelo poder, porque existe uma instituição, um grupo que apoia essa ideia dele de não respeitar aquilo que foi instituído enquanto lei, né? Então sim, existe essa questão muito forte, né, que o que faz a gente lidar com o superego? É a gente aprender a lidar com as frustrações e lidar com as frustrações é algo que dói, né? Dói por quê? Porque ele uhum, rompe com o nosso desejo, rompe com o nosso prazer. O sujeito que não lida com essa dor, não aprende a lidar com essa dor, é a criança, como estava falando, criança que chora e a mãe tem que levar para dar banho, mesmo ela chorando, fazendo birra, que ela vai aprender uma hora a lidar com essa dor. Se ela não aprender, se ela instituir a ideia de que a birra dela, o choro dela, a agressão dela ali vai mandar na mãe, a mãe vai dizer, então tudo bem, você não quer uhum. tomar banho, você não vai tomar, ela não vai aprender a lidar com a dor e ela não vai aprender a ter superego. E aí que nasce essa coisa do Sim, poder, né? sim. E essa definição que Kurt Schneider e Cleckley e o Robert Hare deram dessa personalidade psicopática, que não é louco, ele não é louco, ele é consciente, né? E que sente prazer em quebrar regra, quebrar lei, causar dano, né? Causar dano, Uhum. pichar a parede, quebrar coisas dos outros, estragar o namoro do amigo, entre aspas, né? É encontrado também, além da falta de empatia, da falta de compaixão, da falta de culpa, da falta de vergonha,
é encontrado também uma coisa que Melanie Klein se debruçou também muito para estudar isso, que é o sentimento invejoso. O que se sabe hoje sobre a personalidade psicopática é que é uma pessoa, um sujeito que não tem limite, não se frustra, ele vai até a morte para ter prazer, se for necessário. Mas quando ele vê o normal, o neurotiquinho normal, que segue regra, segue a lei, ele sente uma inveja disso, porque é o que lhe falta. É a grande questão da falta que Lacan nos questiona. Falta a ele aquela condição de pertencer ao grupo, à comunidade, à democracia. Falta a ele essa coisa. Esta inveja do psicopata é o motor que faz com que ele destrua coisas. Por exemplo, um caso que eu tive, infelizmente, aí a chance de conviver, psicopatas que não estavam estudando numa escola estadual de um bairro de periferia, eles não tinham condição de ir para lá, mas eles viam de fora, pelas grades da escola, aqueles jovenzinhos do ensino médio, de mãos dadas, né? O menino e a menina, jogando bola, de uniforme. E aí, uma noite, 3 desses sujeitos, liderados pelo mais invejoso, entraram na escola, destruíram tudo, quebraram computadores, defecaram nas caixas d'água, e rasgaram livro, puseram fogo em livro. Quando nós tivemos aí a chance de... Aí foram pegos, porque moravam na mesma comunidade, né? Mas sem o sentimento de pertencer. A maneira que esse líder se expressou foi a raiva, que é bom, né? Mas a raiva que ele começou a ter de ver aquelas pessoas encarceradas dentro de um pátio de uma escola, rindo, felizes, jogando bola, que era um sentimento que ele não conseguia ter e não conseguia suportar em ver no outro. Então ele foi lá durante uma noite, lá de sexta para sábado, e destruiu tudo que ele pôde destruir, junto com 2 sujeitinhos de autoestima baixa que fizeram essa aliança psicopática com ele. Então, a inveja é a inveja que traz a blasfêmia, aquilo que eu li lá da Gênesis, né, ou de Lucas, São Mateus, São Lucas. A inveja traz a blasfêmia, traz a calúnia. Então, muitas pessoas que estão vivendo dentro da lei, dentro de preceitos bons, começam a gerar esse mal-estar invejoso no psicopata, que vai tentar destruir. Como tentaram fazer com Freud, com Winnicott, com Melanie Klein, com Bion, como tentaram fazer com médicos, como tentaram fazer com pessoas boas, com pessoas adequadas, com pessoas com uma saúde mental relativa. Então, o mal, este mal que é nosso, é humano, o mal que vocês, se assistirem esses documentários sobre animais, principalmente sobre o chimpanzé, o nosso parente ancestral aí, vai perceber que na comunidade de chimpanzés, as fêmeas chimpanzés que não engravidaram, elas roubam o bebê daquela que pariu. Roubam o bebê, às vezes matam o bebê daquela macaca que pariu.
E às vezes eles se tornam antropofágicos e comem um dos elementos do grupo, geralmente aquele que segue o líder, que é bonzinho, que é. Então, esta maldade biológica que a amígdala cerebral pode proporcionar para nós, que é a ausência de crítica, a ausência de empatia, a ausência de compaixão, ela está aí. E o único processo capaz de reverter isso é a educação informal, os cuidados que uma família pode ter com seus filhos, principalmente nos 1000 primeiros dias aí da vida dele, colocando limites, lembrando sempre que os pais também têm amígdala cerebral. E se eles não se eles não tiverem sido bem cuidados, eles vão agir de maneira maldosa também. Existem pai que mata filho, existe lá a história daquele menino que deveria ter problemas de comportamento, que foi colocado naquele latão acorrentado pelo pai, pela madrasta, ou pelo padrasto, pela mãe, não me lembro. Isso foi feito aqui em Campinas, mas às vezes pessoas que também não foram muito bem cuidadas são capazes de maldades dentro de casa, de espancar um filho, de desejar um mal para um filho, para uma irmã, de matar o pai para poder receber herança antes. Então, assim, a maldade é a nossa companheira o tempo todo. As pessoas sadias, as pessoas lúcidas, lidam com esta maldade interior através de um projeto interno chamado sublimação. Então, eu tô com raiva da minha namorada, eu imprimo a foto dela que eu tenho no celular e rasgo, ao invés de ir lá e esfaqueá-la. Então, todos nós temos uma maldade interna. Alguns de nós conseguem deixá-la no nível do imaginário, no nível do pensamento. Quem nunca foi deitar com raiva de alguém e ficou imaginando 1000 maneiras de torturar, de matar e de incendiar a casa dele ou sei lá o quê? Então, a gente convive com essa maldade, mesmo sendo bem cuidado e tal. Os lúcidos, né? Em 2000, a Organização Mundial de Saúde diz que existe uma outra personalidade que é completamente inversa à personalidade psicopática, que é o lúcido. O que é o lúcido? O lúcido é esse que está revestido do superego, né? Revestido de um senso crítico, de empatia, é esse que criou uma ética para ele, uma ética interna, criou um sentimento de compaixão, então ele é capaz de saber os limites dele, é capaz de cuidar dos outros e é capaz de controlar a sua maldade no pensamento, né? Através aí do uso de um aparelho maravilhoso que nós temos, que se chama o córtex pré-frontal, que nos ajuda a ter crítica. Então, mas a maldade é um ente que nasce conosco e que, dependendo da sociedade, da cultura onde a gente nasça, nós vamos fazer essa maldade ser o nosso nicho de vida ou vamos poder cuidar dela internamente com esta coisa que a gente chama de saúde mental. Nós estamos com 10 minutos agora para finalizar e vieram algumas perguntas, eu dei uma organizada aqui porque não vai dar tempo da gente responder todas, né? Mas algumas perguntas que
que inclusive acabaram tendo um tema comum, né? Então, por exemplo, perguntando sobre como que é a maldade gélida dos serial killers e se nos crimes de ciúmes também podem acontecer essas mesmas situações que nós comentamos, né? Tá. E aí, só antes de a gente passar então para responder as perguntas, eu lembrei nesse entremeio dessas últimos comentários que a gente estava passando aqui, eu lembrei que até falando um pouco da questão do serial killer, né, do psicopata em si, que o Hitchcock, que escreveu vários filmes, inclusive escreveu aquele filme chamado Psycho, né, que traduziram como Com psicose, mas é psicose, não, psicopata, né? A é tradução psicopata. correta é psicopata, a história de um sujeito que está lidando com a sua psicopatia, está apresentando ao mundo a sua psicopatia. E quando perguntaram, né, um outro diretor que entrevistou o Hitchcock, que é o Truffaut, pergunta para ele e fala, mas como que funciona a mente de um psicopata? E ele responde, o psicopata é o maior estrategista que existe no mundo. Uhum, sim. Paciencioso, sedutor. Então, assim, o que é um serial killer? Geralmente o serial killer vem de uma história de infância complicada, às vezes foi abusado, às vezes teve abusos físicos, né? Ele não foi cuidado, às vezes abandono, e ele cresce, né? Seja na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, ele cresce tentando repetir, invejosamente, repetir o dano que ele recebeu, o dano que ele acha que ele recebeu no outro. No outro. Então, os serial killers, então, existem serial killers no mundo todo. Nós tivemos aqui em São Paulo aquele motoboy que estuprava e matava mulheres num parque. Então, assim, e que foi abusado, né? Ele foi abusado quando criança, mas ele foi abusado por uma mulher, foi abusado por uma tia com quem ele vivia, e ele então se vingava dessa maneira mais perversa, com muito prazer, dessas mulheres que ele estuprava e matava. O serial killer, ele repete compulsivamente um extrato de condição de vida vivida, né, dele, ele repete isso no outro. E como eu falei, às vezes, eu me lembro de um assassino famoso aqui no Brasil, que o maior prazer dele quando ele matava, ele esfaqueava as pessoas, era ficar olhando o olho e perdendo a cor, o olho e se tornando meio cinzento, o olho e... Esse era o prazer dele. Então, o serial killer, né, um psicopata que começa a ganhar muito prazer, poder, um narcisismo aí grande, causando dano, né? Causando um dano aí, até matando o outro. Então, é uma espécie à parte dessa personalidade que a gente está falando aqui. E a outra pergunta que você Os fez... crimes de ciúmes. Tá, Se os crimes de ciúmes também acontecem dentro dessa dinâmica. não. Então, existem crimes de ciúme que são motivados pelo ciúme, que às vezes é um sentimento que toma conta das pessoas e traz um excesso de raiva, e aí a pessoa perde a noção, uma pessoa neurótica, normal, ela perde a dimensão do que ela está sentindo e mata, às vezes mata e se mata. E existe o perverso narcísico. O perverso narcísico é aquele homem ou mulher que se une a alguém e começa
a submeter esse alguém a abusos físicos, abusos mentais diários. Lembra que é sempre A uma repetição, né? coisa de repetição. Abusos diários, abusos mentais. E aí vamos imaginar que essa mulher cansada de apanhar desse perverso narcísico, que a gente chama, é um psicopata, ela se separa dele. E nesse momento ele tem a perda. E como você falou, ele não tem resistência à frustração para suportar a perda. E aí ele planeja, ele é um estrategista, ele planeja aquele momento, vai à noite na casa dela, ou espera ela sair do trabalho e mata, né? Como se ela tivesse feito mal a ele. Ela tirou o prazer dele de abusar dela, de abusar dos filhos, né? Então, assim, existe esse ciúme que fica, de repente, exacerbado numa pessoa normal, que é capaz dessa pessoa até não matar, mas se matar. Tá? O suicídio. Mas existe o perverso narcísico, que é um quanto mais abusador, ele abusa desde o começo, ele abusa, 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 e aí ou o marido se cansa disso, se ele tiver uma mulher desse tipo, ou a mulher se cansa, e aí ele percebe que ele teve uma perda, que é uma perda física, a pessoa, e uma perda psíquica, porque foi tirado o prazer dele. E ele não vai buscar uma outra pessoa para abusar. Ele vai destruir essa que causou essa frustração a ele. E você imagina que, às vezes, nós temos nosso vizinho, abusador, do andar de cima, que a mulher chora todo dia, que ele está roxa. E aí existem campanhas grandes aí do Ministério Público, de ONGs, pedindo para as mulheres fugirem, para as mulheres aí fazerem BO e tudo mais. E existe também uma coisa, que, lembra que eu falei da maldade por proxy? Ficar junto daquele que faz mal e fazer mal junto, mas não ser um psicopata. Existem mulheres, homens, mulheres, que ficam junto com esses abusadores agressivos, esses perversos narcísicos, porque o mal que ele faz a ela, de alguma forma, ela permite. Dá identidade, Porque né? daí dá uma identidade a ela. Então aí existem essas coisas aí que a gente escuta. Essa mulher apanha, 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 tem o braço quebrado, queimada com cigarro. Aí ela vai até a delegacia, faz um BO, passa 4 dias, ela retira. Porque ela começa a sentir falta disso também. Que é uma doença. Também é uma doença. É uma equivalência. Como o côncavo e o convexo, né? Então, existem pessoas que também sentem prazeres nisso, que é aquela psicopatia masoquista, que é esse sujeito que tem uma personalidade psicopática, mas aí ele inverte, ele faz com que a dor venha para ele. Tem clubes disso, sexuais, tem Uhum. vidas desse jeito. Nós temos 1 minuto para dar o nosso horário, então eu vou agradecer aí a presença de Eu todos, né? posso só falar Pode, uma pode. coisinha? Ninguém perguntou se existe o bem. Nós estamos falando do mal. E o bem? Existe o bem? Não. Existe um singelo desejo de fazer o bem, que as pessoas de vez em quando fazem, mas o mal é soberano. Mas então, continua seu agradecimento. Então, agradecer a todos. As perguntas que não puderam ser respondidas foram todas anotadas para a gente pensar uma próxima live a partir dessas perguntas. Então, em breve aí a gente retoma o tema aí numa próxima live. Algumas pessoas pediram indicações de leituras, a gente também pode na próxima live trazer algumas leituras, a gente já indicou algumas aqui, né, ao longo dessa live. Muito bom a nossa, né, a participação de todos, os comentários que foram feitos. Agradeço aí a todos, agradeço o Ivan pela oportunidade aí de
tá aí Prazer. junto falando um pouquinho sobre esse tema que é bem aí intenso, né, no nosso dia a dia. E só para fechar, então, podemos fechar com um pensamento, né? Eu trago do William Shakespeare um pensamento que ele vai falar lá na peça Ricardo III. Então, que ele vai dizer, né, que a maldade é o princípio de dominar o outro de forma maldosa e trágica para satisfazer o próprio desejo. Que às vezes a gente vê isso embutido no amor, na paixão, em algumas amizades, né? Existem amizades onde a maldade fica sempre presente e parece que nós estamos tendo tempo ainda. Um livro Ele que eu deu uma. gostaria. É, é um livro que eu citei aqui, que eu gostaria que vocês procurassem. É o livro da Marta com TH, Stout, S-T-O-U-T. O meu vizinho é um psicopata. Talvez seja o livro mais completo sobre isso. Eu acho que tem o livro que foi citado também da Hannah Arendt, né? Isso. Acho que é importante Eichmann em também. Jerusalém. É, Eichmann em Jerusalém. ele é fácil de encontrar. Teve alguém que perguntou aí de alguns livros que foram citados se tem essa facilidade de encontrar. O da Hannah Arendt ele tem pocketbook, então ele é fácil de encontrar também, né? E um primeiro livro, o livro do Keckley, chamado A Máscara da Sanidade. Esse livro, embora foi escrito em 1941, ele é atual. Ele é atual. E também existe um livro com estatísticas sobre as psicopatias, que foi escrito nos anos 60, de um psiquiatra chamado Quentin Debré, com Y no final, que se chama O Psicopata, aonde ele faz um monte de alusões e cita estatísticas, cita pesquisas importantes, e os livros do Robert Hare, Hare, H-A-R-E, que é esse psiquiatra canadense que só estuda psicopatia. E os estudos dele atuais são assustadores. Aí, quando ele imagina que uma porcentagem muito grande da população do mundo tem uma tendência grande a ter o desenvolvimento da personalidade psicopática, porque nós estamos parando de cuidar das crianças. A gente não está cuidando mais das crianças, a gente está terceirizando as crianças e a gente está também se descuidando da própria ética que a gente teria que ter na vida. E tem aquele livro também, Psicopatas do Cotidiano, né? Da Isso. Katia Meckler, que também é importante. Ele também é um dos livros bem indicados aí para leitura, né? E o Freud, né, que a gente citou também, né, que é importantíssimo aí para quem é da área da psicanálise, principalmente, né? Essa leitura do Freud. É interessante também, tem um livro que fala um pouco sobre a questão da psicopatia, mas fala mais sobre a questão da maldade em si, que é um debate que tem entre o Kronsky e o Foucault. Existe o documentário também, a entrevista deles na internet é fácil de encontrar, e tem o livro que é o compilado, e em alguns momentos eles discutem justamente sobre a condição humana, né, a natureza humana na relação da maldade. Onde que nasce a maldade? Como que nasce a maldade na condição humana? Então vale a pena, principalmente porque o Foucault ele vai trazer Freud e Lacan para discutir um pouco também sobre essa condição humana, o que leva o sujeito a constituir a maldade. E aí, em 1895, o Freud colocou, ele tem uma frase que é terrível, aonde ele diz que a neurose, o surgimento da neurose, é a luta que o ser humano, o sujeito humano faz contra a perversão. A neurose é a proteção
contra a perversão. Então, tudo aquilo que fica neurótico, nossos transtornos de ansiedade, nossos transtornos obsessivo-compulsivos, são sintomas de que a gente está lutando contra nossos instintos mais perversos. Então, imagine assim, né? A doença psicológica, muitas vezes, ela é a luta que uma pessoa faz contra a perversão que ela percebe que ela tem internamente. E por isso talvez a psicanálise seja muito importante, além da medicação, além do apoio familiar, para que a gente possa lidar com crianças, adolescentes que têm transtornos neuróticos importantes, lembrando que ele está lutando, ele não está doente, ele está lutando contra pensamentos, contra sentimentos maldosos que são nossos aí o tempo todo o tempo. O Instagram aqui avisou que nós temos mais 5 minutos. Ganhamos mais 5 minutinhos. Então dá para a gente passar para aquela pergunta que acabou faltando. Né? A gente falou do bem, né? Mas a gente... Por que falar do mal atrai mais do que falar do bem? Isso. Porque o mal, como o mal é a nossa constituição de bebês, de criança. Quem já viu crianças normais brincando na escola, ou às vezes o vizinho vem brincar em casa, existe um momento em que, ou por inveja, ou por raiva, ou por não suportar a frustração, elas brigam, um bate no outro, ou a criança visitante furta um brinquedo, e a gente vê isso. Hoje nós temos aí um quadro terrível, que é o transtorno opositor desafiador, que eu vou falar aí no fim do mês no congresso. O transtorno opositor desafiador é uma qualidade psicopática daquela criança que não conseguiu entrar na depressão, que é uma neurose, não conseguiu fazer a depressão, e aí ela agride pai, agride mãe, professor e tudo mais, mas a essência é que ela não conseguiu lutar contra isso, e a gente pode ajudá-la muito se a gente compreender isso. Então, por que a maldade atrai tanto? Por que filmes sobre o mal atraem tanto? Por que tanta gente foi assistir o Tubarão, tanta gente foi lutar a favor de Hitler, Mussolini, Lenin e tudo mais? Porque a maldade é essa nossa linha integrativa interna. O trabalho humano é justamente poder não fazê-la funcionar. E o trabalho humano é esse que começa em casa, começa nos pais, a escola tem que ajudar nisso, mas a maldade atrai muito. Nós vemos programas de televisão que estão falando do bandido que matou, do outro que matou. Então, assim, quando a gente vê a maldade no outro, parece que a gente consegue segurar a nossa. Mas a maldade é um pensamento, um fator de atração muito grande, porque é a base da nossa constituição humana. Né? Ou segurar a nossa, ou uma coisa até pior, né? Que alguns psicanalistas já nos apresentaram lá desde Freud, né? Que é justificar o seu mal pelo mal do outro. Do outro, exatamente. Exatamente. Obrigado por essa live, filho. Obrigado aí a todos que assistiram. Espero que pelo menos a gente tenha provocado reflexões. Uma boa noite a todos. Agradeço mais uma vez aí, então, a participação de todos. Muitos comentários, não deu para ler tudo. Bastante mensagem aí agradecendo. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos.
Lembrando que essa live vai ficar gravada no IGTV do Instagram. É só entrar lá no Cappuccino Prod, que vocês já encontram lá no IGTV a live gravada. Um abraço e até a próxima.